Boas-vindas a todo mundo que acompanha a nossa análise de hoje. A gente já vai direto ao ponto porque hoje o mergulho é fundo. Vamos explorar a colonialidade do ser e desmascarar aquela velha ilusão de que o gênero é uma métrica universal, aplicável a qualquer ser humano. Para começar, proponho um exercício de desapego daquelas certezas do dia a dia. A gente costuma pensar no gênero, essa divisão da humanidade baseada em biologia e papéis sociais, como algo supernatural, quase como respirar. Mas e se não for? O gênero é mesmo uma realidade humana universal, que se aplica a todo mundo em todos os lugares? Ou será que isso é, na verdade, uma invenção bem específica de uma cultura que acabou sendo enfiada goela abaixo do resto do planeta através do colonialismo? Olha só essa citação que é um verdadeiro abalo nas nossas estruturas. É da brilhante socióloga nigeriana Oyeronke Oyewumi. Ela manda a real. A lente ocidental moderna não é a única forma de enxergar a humanidade. Em sociedades como a cultura iorubá pré-colonial, por exemplo, o gênero, do jeito que a gente concebe hoje, simplesmente não existia. Não era a essência da organização social deles. Chocante, né? E para guiar a nossa imersão de hoje, a gente traz o trabalho fenomenal da pesquisadora Aline Matos da Rocha. A base da nossa conversa é a tese de doutorado dela, chamada Corporeidade, defendida na Universidade de Brasília em 2023. O mais incrível do trabalho da Aline é que ela nos tira da zona de conforto. A proposta não é entregar respostas mastigadas, mas sim aprofundar nas perguntas, que é a verdadeira essência do pensamento crítico africano. E isso puxa a gente direto para o conceito de ontologia, que é o ramo da filosofia que estuda o ser, a própria existência. Mas a pergunta de ouro da pesquisa é, afinal, quem tem o poder de definir o que constitui um ser humano? Se a gente parar para pensar, historicamente foi uma tradição ocidental bem específica que monopolizou essa definição. Eles ditaram as regras do jogo da existência e, claro, decidiram quem era empurrado para a margem. Isso fica muito claro quando a gente contrasta os modelos de mundo. De um lado, tem a visão ocidental, totalmente focada na separação. Ela racha a mente do corpo, o homem da mulher, criando binarismos super rígidos. Do outro lado, a gente tem a ontologia relacional africana, que é uma quebra de paradigma total. Nela, nada, absolutamente nada, existe no vácuo. O ser só existe, só faz sentido na relação direta com a comunidade, com os ancestrais e com a natureza ao redor. É a pura filosofia do interser. Bom, e aí a gente entra num ponto mais denso, porém fascinante da pesquisa. Como é que essas filosofias não binárias tão complexas começaram a ser apagadas da história? É aqui que a máquina colonial entra em cena. A gente precisa refletir sobre como a própria linguagem e o ato de traduzir se transformaram em autênticas armas de apagamento. Para entender a gravidade disso, a autora invoca um conceito fortíssimo da nossa intelectual brasileira Sueli Carneiro, o epistemicídio. Prestem atenção nesse termo. A gente não está falando de um esquecimento bobo ou de um errinho de tradução acidental. O epistemicídio é um projeto ativo, contínuo e proposital. É literalmente o assassinato sistemático de outras formas de conhecimento, é transformar a realidade africana em um mero objeto exótico de estudo para o Ocidente, sem nunca validá-la como uma fonte geradora de saber legítimo. A tese chama isso de tradução como feitiçaria, e o exemplo do Ifá, a complexa tradição de sabedoria iorubá, é perfeito para sacar isso. O idioma iorubá original não usava pronomes baseados em gênero, mas quando os tradutores ingleses chegaram, adivinha? Eles pegaram essas tradições orais fluidas e as enfiaram num molde europeu, forçando pronomes masculinos e femininos nos textos. Eles literalmente reescreveram e apagaram uma tradição milenar através da gramática só para fazer a cultura caber no patriarcado deles. Surreal. O que levanta uma curiosidade gigantesca, né? Se a gente tirar toda essa maquiagem colonial e entender que a hierarquia de gênero biológico não existia ali, como é que essas sociedades se organizavam então? Qual era a base de tudo? A grande resposta, resgatada maravilhosamente pela pesquisa, atende pelo nome de senioridade. Na sociedade iorubá pré-colonial, o respeito e a posição de alguém não tinham nada a ver com o corpo físico ou o sexo atribuído ao nascer. Tudo girava em torno da senioridade temporal em cada interação. Uma organização pautada na cronologia, na idade e, acima de tudo, extremamente fluida. Olha só a diferença absurda entre os dois. A hierarquia de gênero ocidental é fixa, engessada, um determinismo biológico que te persegue a vida inteira. A senioridade iorubá é exatamente o oposto, dinâmica e contextual. Numa mesma tarde, a pessoa pode ser a sênior conversando com alguém mais novo e logo no minuto seguinte ser a júnior ao interagir com o ancião. Tudo flui, não tem uma caixinha limitante para oprimir as pessoas.
Sacar tudo isso é a essência do que a teoria acadêmica, bebendo da fonte de pensadores como Aníbal Quijano, chama de descolonialidade ou contracolonialidade. E detalhe, não é só ficar fazendo crítica histórica sentado na cadeira, não. É ação. É o desaprender ativo desse lado obscuro da modernidade. É desmontar, pecinha por pecinha, as estruturas de poder que ainda ditam as regras das nossas mentes, economias e instituições até os dias de hoje. E botando essa descolonialidade na prática, a pesquisa traz um trocadilho sensacional feito no inglês: A Mother World is Possible. Ou seja, não é só a ideia de que outro mundo é possível, mas que um mundo maternal é possível. É o conceito profundo da matripotência. Em vez de focar naquele patriarca centralizador, a visão iorubá coloca no centro da comunidade a Iá, a grande mãe primordial. É com base nisso que a autora articula a ideia do achunismo. E muita calma nessa hora, porque o achunismo aqui não deve ser lido apenas pelo lado da religião, tá? Trata-se de uma ferramenta intelectual, política e de resistência violentíssima. Colocar a mãe primordial, a figura de Oxum, no centro de tudo é recusar o apagamento comunitário. É literalmente desmontar a casa de conceitos do mestre ocidental e reconstruir o nosso conhecimento pelas nossas próprias raízes. E agora, no nosso ato final, vamos trazer toda essa teoria super elevada direto para a nossa realidade. Por que mergulhar tão fundo na filosofia africana importa tanto aqui no Brasil? Será que existe uma urgência nisso no nosso dia a dia? Com certeza existe. Porque a gente não está falando de poeira de museu. Pensem nos terreiros de candomblé e em outras comunidades de matriz africana espalhadas pelo Brasil afora. Eles são ontologias relacionais vivíssimas. Eles respiram, organizam a vida de muita gente, acolhem e exercem a lógica da ancestralidade e da senioridade todos os dias, bem debaixo do nosso nariz. Tem uma frase fantástica da filósofa marfinense Tanela Boni, que é citada no texto, que amarra tudo isso perfeitamente. Africanos e brasileiros têm coisas a compartilhar e deveriam se conhecer melhor. Existe uma ponte viva de ideias. Entender essa filosofia no Brasil é, no fim das contas, entender a nós mesmos. É parar de usar régua europeia para tentar medir a imensidão da nossa própria diáspora. O que nos deixa com aquela pulga gigante atrás da orelha para fechar a explanação de hoje. Porque, como o autor ensina, ter a resposta pronta importa muito menos do que saber sustentar as perguntas. A gente, como coletivo, está realmente a fim de quebrar a velha lente do pensamento colonial e abraçar de vez essas lógicas relacionais que já resistem e guiam as nossas diásporas. Fica a provocação para todo mundo. Pensem nisso, continuem explorando o Interser e a gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!